Bom dia, professora. Aqui é o Jorge, do grupo de Primeiros Socorros. A gente vai apresentar o tema Mente Sã, Corpo São. O nosso grupo é composto pela Ana Luísa, Cris Nauane, Cíntia, Eliene, Jorge Giacomo, Michele, Milena e a Stephanie Sobral. Nesse slide, a gente vai abordar a expressão latina que diz mens sana in corpore sano. A gente conhece assim um pouco disso aí nas propagandas, literatura. Essa expressão ela afirma que a saúde física depende da saúde mental, ou seja, se você cuidar da sua mente, do seu lado espiritual, você consegue ter uma vida saudável, uma saúde física, né? E também assim, tudo que acontece com o corpo nada mais que é o reflexo da sua mente, o que ela captura energias boas, energias ruins, o que você transmite e o que você recebe. Então, assim, uma pessoa que está passando por dificuldades e se deixa levar para as preocupações, ela acaba piorando. E isso também é o oposto da fé, quem tem energia positiva, quem tem esperança, consegue se recuperar melhor, consegue causar um bloqueio no seu corpo, a mente consegue se proteger das enfermidades físicas, né? Isso é importante também na questão, assim, tem muitas doenças do mundo de hoje que estão ligadas ao que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? São doenças que você consegue se defender ou ela consegue piorar, ela vem, se manifesta de acordo com a sua situação física e mental. Continuando essa filosofia, nesse slide ele faz duas abordagens, colocando assim, né, uma ação na mente, através de um controle eficaz das emoções, pode ser muito mais eficaz que uma intervenção no corpo físico, já que essa encontra-se no nível mais alto. Seria assim, você lutar contra uma enfermidade, contra uma situação, contra uma depressão, ela é mais eficaz às vezes do que você simplesmente tomar medicamentos e tentar curar fisicamente. Isso é a filosofia que prega, né? Você deve ainda trabalhar sobre si mesmo, identificando, edificando seu ser na sua essência, incluindo hábitos nobres e elevados, tais como o amor, a alegria, a boa vontade, a paciência, esperança, caridade, justiça, fé, solidariedade, misericórdia e perdão, entre outros. Seria assim, você valorizar, você pregar virtudes, né? Isso faz com que a gente consiga evoluir como ser humano e transcender, né? Chegar numa situação onde a gente consegue fazer com que a energia positiva passe de um para o outro. Nosso projeto ele teve que ser adaptado, né, pela contextualidade do momento, então a gente resolveu abordar isso com assuntos contemporâneos da atualidade, né? Então a gente fez uma contextualização aqui sobre o coronavírus, né? No começo de 2020, o mundo inteiro foi surpreendido por uma pandemia causada pelo coronavírus Covid-19. E a principal medida usada para conter esse avanço foi justamente diminuir o impacto do sistema de saúde pelo isolamento social, né? Até que se consiga um medicamento, uma vacina, o isolamento social se tornou uma boa ferramenta para conter esse vírus. O isolamento social resolvia o problema do vírus, mas causou muitos impactos na rotina e no cotidiano das famílias, né? Depois de algumas semanas, isso acho que todos nós passamos, né? A gente começou a ficar em casa e começamos a ter trabalhos, dificuldades em lidar com alguns sentimentos, né? Ligados mais à questão mental, como o medo, o estresse, a ansiedade, tá? Isso surgiu uma gravidade, inclusive, pela questão financeira, que muitos pararam de trabalhar, algumas pessoas eram autônomas. Isso foi difícil depois do primeiro mês da gente saber lidar com isso. E nesse ponto, o nosso projeto foi direcionado para os primeiros socorros emocionais, que nesse ponto, até pela dificuldade em você implementar coisas presenciais, como
primeiros socorros físicos, né? E isso se mostrou muito necessário nesse momento, onde a gente via pessoas passando por dificuldades, perdendo entes queridos, sem poder ter acesso, contato, se despedir das pessoas, enterrá-los, sem ver se realmente, sem despedir da pessoa, sem poder se preparar para essa situação, né? Então isso causou um desgaste psicológico muito grande e o nosso projeto percebeu essa dificuldade. Então resolvemos pesquisar um pouco, né, na internet. O nosso grupo se reuniu virtualmente algumas vezes para debater o assunto e nas pesquisas descobrimos, né, que essa definição de primeiros socorros psicológicos, que muitos chamam de PSP, é uma ideia que surgiu na Austrália, na psiquiatria militar, justamente durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um momento de tragédias, então isso são momentos que o efeito psicológico é maior para as pessoas, né? Não só a perda de várias pessoas da família, mas até mesmo a mudança do contexto da atualidade faz com que a nossa dificuldade em adaptação sinta mais efeito psicológico, né? Então, essa situação foi crescendo, a necessidade de dar um apoio aos sobreviventes, dar um apoio às pessoas que estão passando por dificuldades em situações de desastre e catástrofe. Então, isso foi um assunto abordado, a gente citou aqui um editorial de Brief de 1969. Continuando o assunto do primeiro socorros psicológicos, né? Nesse slide nós vamos abordar o motivo, né? Como seria implementado esse primeiro socorros, né? A definição é uma resposta de suporte às pessoas em situação de sofrimento e com necessidade de apoio imediato. Seria um preparo para o atendimento posterior feito pelo psicológico, pelo psiquiatra, né? Então, esse primeiro socorro seria como se fosse um acolhimento inicial, né? Esse apoio reduz o sofrimento inicial causado pela pandemia, no caso do nosso caso do coronavírus, né? E promove o enfrentamento adaptativo dessa nova realidade. Seria assim, você passar por uma situação de mudança social, como está acontecendo, muita coisa que nós identificamos como rotina para a gente vai deixar de existir. Então a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, tanto economicamente como socialmente. Dizem que essa fase de transição pode durar 1, 2 anos, uma leva de mudanças que vai precisar de uma reflexão, tanto pessoal nossa, como de ajuda de outras pessoas, né? Então a gente vai ter que passar por isso necessariamente. Continuando esse assunto, né, os primeiros socorros psicológicos devem ser prestados para evitar a piora no estado de saúde mental da pessoa necessitada naquele momento que ele está passando, né? Então, assim, isso antes mesmo de ser direcionado a um serviço profissional especializado, né? A intenção é fazer com que a pessoa não evolua para situações de delírio ou de negação. Então, assim, essa abordagem é feita por pessoas que não necessariamente precisam ser especializadas, basta ter orientações básicas, é necessária para que a pessoa que está passando pelo trauma, ela não veja tudo com dificuldade além da realidade. Concluindo esse assunto dos primeiros socorros, nós falamos aqui nesse slide que o nosso projeto consiste justamente em oferecer esse apoio emocional. A intenção da pessoa que está ajudando é avaliar necessidades e as preocupações da outra pessoa que está passando pela dificuldade, né, ajudar ela a suprir suas necessidades básicas de informação. No caso de Covid, é justamente mostrar que a pessoa está com Covid não necessariamente pode levar à morte, mesmo pessoas idosas, né? Eles têm mais predisposição, mas isso não quer dizer que possa se recuperar, né? E confortar, ajudar as pessoas a se sentir calmas e acolhidas, essa é a intenção. Vamos lá, né? Essa aqui é uma tabela que a gente encontrou para dar uma orientação à pessoa que tem intenção de ajudar,
né? Nesse momento, as pessoas que estão passando por dificuldade, você tem que tentar ter uma orientação, um roteirozinho do que pode ser dito, do que não é, do que é bom se evitar ser falado, né? Aqui mostra o que se fazer, né? Seja honesto e confiável. Respeite o direito das pessoas decidir por si mesmo. Então, não é porque você acha que tem que seguir um caminho que você vai impor para ele. Inclusive, essa imposição faz com que a pessoa perca a confiança com você. Esteja atento sobre as suas preferências e preconceitos e coloca de lado. Quando você já vai preenchido com toda a sua bagagem, atender uma pessoa, ela pode ter choques de conceitos, de percepções entre os dois. Então, você está indo para lá para escutar e não para poder impor a sua visão de mundo, as suas morais, suas éticas, não. Deixe de lado isso. Deixe claro para as pessoas que, mesmo que elas não queiram ajudar agora, a sua ajuda agora, elas poderão recebê-la posteriormente. Porque pode ser que você não esteja preparado, que você não seja convincente e ela se fixe na percepção dela. Então fale que não, que depois vai se resolver, que as coisas vão ficar melhores. Essa é a ideia. Respeite a privacidade e mantenha a história da pessoa em sigilo, caso seja apropriado. Isso seria se a pessoa se abrir para você realmente, falar coisas íntimas e você não respeitar essa privacidade. Comporte-se apropriadamente, considerando a cultura, a idade e o gênero da pessoa. Isso aí já se diz, né? Você não pode usar palavras difíceis para pessoas muito novas, fazer abordagens mais pesadas ou mais elaboradas para pessoas que você talvez não tenha intimidade ou que não esteja preparada para essa abordagem, né? E o principal, o que não se deve fazer? Não se aproveite da sua relação de cuidador ou de alguém que está dando apoio naquele momento. As pessoas que estão fragilizadas, elas estão sujeitas a uma certa indução da sua parte. Então, a gente tem que estar preparado para que a gente não induza essa pessoa nesse momento. Não peça dinheiro nem favores para ajudar as pessoas. Isso foge, inclusive, do lado da bondade, das moralidades, né, que a gente está prezando. Não faça falsas promessas e nem forneça falsas informações. Não é isso. Você não vai dizer o que a pessoa quer ouvir, sim o que é a realidade, com palavras amenizadas. Não exagere sobre suas habilidades. Se você está ali como uma pessoa leiga, que está se esforçando em ser acolhedor. Não force as pessoas a receberem ajuda e não seja invasivo ou agressivo. A pessoa pode estar precisando de um auxílio, de uma ajuda, de uma palavra amiga, mas às vezes não quer receber de você. Então seja compreensivo nesse ponto. Não pressione as pessoas para contar-lhes histórias pessoais. Isso aí nem precisa falar. Não conte as histórias das pessoas aos outros. Também privacidade. E não julgue as pessoas por suas ações e sentimentos. A gente às vezes tem ações e sentimentos que não condizem com o que a gente prega, os nossos valores, mas no momento da excepcionalidade a gente acaba agindo ou pensando de uma forma não condizente, como eu disse. Para pontuar os objetivos do projeto, a intenção do grupo seria motivar as pessoas, disseminar o bem, contribuir para que as pessoas mantenham o corpo e a mente saudável dentro do possível, mesmo em quarentena, em isolamento social, e ajudar a manter a esperança de que a situação vai melhorar. Isso aí parece um pouco óbvio, mas em momentos de dificuldade a gente não leva para esse lado, a gente sempre acha que a tendência é piorar. Nesse slide a gente vai detalhar a metodologia utilizada no projeto, sendo que a nossa primeira proposta era justamente desenvolver um projeto dentro das escolas, envolvendo primeiros socorros físicos, né? Seria prevenção, primeiros socorros e como lidar em situações onde acontecem acidentes. Mas acabou que tivemos que redirecionar a proposta por causa da pandemia e do fechamento das escolas, né? Então decidimos projetar justamente uma forma de fazer um projeto de maneira remota. E aí a ideia do Primeiros Socorros caiu muito bem, né? Pronto. Nesse slide a gente mostra, né, a página inicial do nosso Instagram, intitulada Mente Sã Corpo São.
onde nós damos início, né, ao projeto, iniciando com essa página, mas a intenção é ampliar para outras redes que tenham maior abrangência, fazer com que a gente possa compartilhar coisas interessantes, né, dicas para ajudar a saúde mental das pessoas, atividades que possam tirar a ociosidade e poder até mesmo compartilhar links futuramente de outras páginas, canais e outros assuntos relacionados a justamente a preservar a mente sã. Na nossa página, nós compartilhamos com os seguidores, né, dicas sobre como manter a mente e o corpo saudáveis de maneira simples. Aqui nós relacionamos alguns assuntos compartilhados, alguns conteúdos, né, receitas fáceis para se fazer com toda a família. Isso é um bom passatempo para todos nós. Exercícios físicos que podem ser feitos em casa e porque a academia está suspensa e são coisas que podem manter, pelo menos, a atividade física limitada, mais divertida, né? Dicas de meditação e relaxamento, atividade de entretenimento para as crianças, isso é muito importante, e dicas para colaborar e para levar a autoestima e autocontrole das pessoas. Tá aí, são alguns conteúdos postados pelo nosso grupo, né? Esses foram os primeiros que a gente postou. Pedimos até ajuda para os colegas para compartilhar, né? Então, são sempre assuntos ligados à questão de relaxamento, utilizar o tempo disponível para coisas saudáveis, coisas assim. Essas são algumas mais, né, também que foram compartilhadas por nós, do grupo. Ainda está ainda tendo acessos e a gente está divulgando ainda para poder melhorar o conteúdo. Finalmente chegamos nas considerações finais. O que a gente teve de percepção com o projeto, que na nossa visão só está iniciando, né, foi o pontapé inicial para a gente. Teve dificuldades, a gente conseguiu algumas vezes contornar essas dificuldades, até pela dificuldade mesmo em se reunir, em dividir, em poder encontrar pessoas, né? Isso é ruim para quando você faz um projeto. Mas nós percebemos que as redes sociais estão aí para poder ajudar a gente, mesmo com distância, a gente consegue gerar efeitos positivos para algumas pessoas que só precisam de uma palavra amiga, só precisam de um motivo, elas querem ficar bem, só precisam de encontrar esse apoio que muitas vezes está ao lado, só que não está acessível para ela naquele momento, né? E a rede social permite isso.